Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez para servir a Deus e poder contribuir com o reino do Senhor e também com o trabalho da Almadec. Minha palavra de gratidão sempre a Deus e a pessoa do pastor Carlos, que sempre recebe a gente com muito carinho. Na verdade, eu acho que não tenho certeza que é uma característica da igreja de Cubatão, representada pelo pastor Carlos e pela irmã Sara, receber as pessoas com tanto carinho, e a gente tem até vontade de comprar uma casa aqui perto, né? O pastor falou que tem à venda. Olha aí, os irmãos vão clamando por provisão e vai dar tudo certo. Deus seja louvado, pastor Carlos, irmã Sara, pastor Vitor, evangelista Will, o Silvan e a toda a equipe, a todos os pastores, ministros, homens e mulheres de Deus que militam aqui constantemente para que a obra de Deus continue avançando nesta cidade. Que a boa mão de Deus favoreça também o Danilo, é alguém que eu respeito, admiro, e aí o motivo da minha vinda hoje à tarde aqui era para receber de Deus por intermédio da vida da instrumentalidade de Danilo, né? Mas aí aprove o Senhor fazer algo completamente diferente do que nós programávamos para essa tarde. Mas nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe Danilo, sua família. Deus abençoe o Aleixo e todos os companheiros que a gente tem aqui. São muitas pessoas especiais. Eu não quero consumir o tempo falando excessivamente, mas eu gostaria de compartilhar um texto com você. Gênesis capítulo de número 12, por favor. Tiver não sei, o Mi. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 4, nós vamos ler somente a seguinte expressão: assim partiu Abrão. Você pode repetir após mim no 3, 1, 2, 3. Assim partiu Abrão. Glória a Jesus. Sobe o Mi. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Aleluia! Foi convidado e o primeiro a chegar. Tua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando esse lugar. Você pode dizer isso com a alma? Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vou sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Esse congresso foi marcado em tua homenagem. E o pastor mandou até anunciar que não faltasse toda a igreja, nenhum membro, que todos juntos levantássemos as mãos para adorar. Você pode dizer isso? Diga isso. Fica Jesus, mais um pouquinho. Diga isso, crente. Não vai? Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Glória a Jesus. Gênesis capítulo de número 12. Eu vou ser muito objetivo e eu gostaria que você prestasse atenção por pouquíssimos minutos. Gênesis capítulo de número 12. O assunto está direcionado a Abrão. A conversa do Eterno é com Abrão.
embora nós tenhamos um relacionamento muito profundo e íntimo com a história de Abraão, mas por muitas vezes a gente acaba não fazendo a distinção entre as duas pessoas e a gente acredita ser a mesma pessoa. Mas Abraão tem uma natureza completamente oposta da natureza de Abraão. Abraão é uma pessoa completamente diferente de Abrão. Mas nós, que somos salvos em Cristo Jesus, nos relacionamos muito melhor e de forma muito intensa, profunda e íntima com a pessoa de Abraão. Abraão, depois do sacrifício de cruz da pessoa de Jesus Cristo, ele é a nossa maior referência de fé. Ele foi e é, até o dia de hoje, considerado pai da fé. O assunto, pastor Douglas, acerca de Abraão, edifica a gente por muitas situações. Todas as vezes que nós precisamos nos reportar a assuntos referentes à fé, Abraão sempre é o primeiro da galeria. Claro que a Bíblia de Gênesis até Apocalipse é recheada de exemplos de pessoas que manifestaram a sua fé. Abraão não é único. Mas diante de tantos exemplos bíblicos de pessoas que manifestaram a sua fé, Abraão é a maior referência de fé que temos, porque ele não tinha motivos para crer e creu. Bom, ao olharmos para o Novo Testamento, até mesmo para as cartas escritas por Paulo, nós vamos encontrar Abraão. Ao olhar para a galeria dos heróis da fé, nós vamos encontrar Abraão. Claro que diante de tantos exemplos bíblicos, muitos deles que manifestaram a sua fé poderiam assumir esse lugar da galeria dos heróis da fé. Mas não tem ninguém que tenha tido uma atitude tão poderosa quanto a de Abraão. Bom, de tantos exemplos de fé que a Bíblia traz para nós, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nenhuma delas transcende tanto quanto a de Abraão. Abraão é alguém que edifica a nossa vida todos os dias. O assunto fé o assunto fé e Abraão é o mesmo assunto, não há distinção. Todas as vezes que falamos de Abraão, não temos como não lembrar de fé. Agora, olhando para os exemplos bíblicos de pessoas que manifestaram a sua fé, fica fácil nós compreendermos, né? Ao mergulharmos em toda a Bíblia, fica fácil compreendermos porque somente Abraão se tornou a referência de fé. Fica fácil compreendermos porque somente ele é considerado pai da fé. Fica fácil porque de todas essas pessoas que manifestaram a sua fé, Abraão é o único que se relaciona com a fé de fato. Todos os outros exemplos bíblicos que temos, é claro, sempre deixando explícito que a pessoa de Jesus Cristo é o maior exemplo, e olhando para a vida de Abraão na terra, representando a fé, olhando para a Bíblia Sagrada, nós temos a santa percepção de que muitos exerceram a sua fé, mas todos os que exerceram a sua fé após Abraão, exerceram a sua fé por conta de uma necessidade. Exerceram por causa de um gigante, exerceram a sua fé por causa de uma dificuldade, exerceram a sua fé ou manifestaram a sua fé por conta de uma situação desagradável. Ninguém manifestou a fé de forma voluntária. Ninguém manifestou a sua fé de maneira em que as pessoas não entendessem que está manifestando fé porque não conquistou o que gostaria, porque não chegou onde gostaria de chegar, porque não alcançou o que gostaria de alcançar, porque não recebeu a vitória que gostaria de ter recebido. Abraão não. Abraão não tem motivos para crer, mas o assunto fé é um assunto que combina com ele. Ele não tem motivos para crer, mas uma vez que creu, não tem outro assunto que não seja a fé. É diferente dos demais que por conta de um fluxo de sangue manifestou a fé. É diferente dos demais que por conta de uma falta de uma visão ampliada exerceu a fé, como o cego Bartimeu. Muitos exemplos bíblicos de pessoas que manifestaram a sua fé, mas só manifestaram por conta daquilo que não receberam, daquilo que não alcançaram, e Abraão não. O assunto de Abraão é fé de manhã, fé de tarde, fé de noite. O assunto de Abraão é fé no café, fé no almoço e fé na janta. Não, de repente outros assuntos Abraão não sabia discorrer, ele não sabia. De repente, se nós perguntássemos ou tentássemos uma conversa com Abraão acerca de determinados assuntos pertinentes a outras situações, ele não saberia responder. Mas o assunto sobre fé, ele sabe. Os demais exemplos precisaram de uma situação muito difícil, e aí eu entendi o motivo, o abismo que existe entre Abraão como referência de fé
e os demais companheiros que não se tornaram referência. As histórias nos edificam, os assuntos edificam a nossa vida. Nos nossos cultos a gente prega sobre esses personagens, nas nossas campanhas a gente coloca assuntos sobre pessoas que manifestaram a nossa fé, tocando no manto, tocando na orla. A gente tem, e nós que somos assembleanos pentecostais, a gente gosta de uma campanha, e a gente usa muitos assuntos de pessoas que manifestaram a sua fé para estabelecer uma campanha. Mas todos esses personagens que usamos para fazer um trabalho de campanha, nenhum deles foram considerados referência. Aí eu entendi, olhando para Abraão, que não tem como considerar alguém referência se só manifestou algo por causa de uma necessidade. Abraão não tem necessidade para manifestar a sua fé, mas manifesta a si mesmo. E só se pode chamar ou considerar uma referência quem se relaciona com aquilo que recebeu. Abraão se relaciona com a fé de forma íntima, íntegra e profunda, e todos os demais companheiros só manifestaram a fé por causa do que precisavam. Então não tem como nós considerarmos alguém que nós desconhecemos os seus relacionamentos como uma referência. Ao olhar para a vida de Abraão, eu tenho a percepção, a convicção e a certeza que é alguém que eu gostaria de seguir. Eu não preciso que uma porta esteja aberta para manifestar a fé. Abraão é o exemplo de alguém que a fé é um assunto diário para ele. Então eu não preciso que uma porta se feche. Com ela aberta eu manifesto fé, com ela fechada eu sei o que é fé. Enfim, ele se relaciona de forma íntima e profunda com aquilo que recebeu, a ponto de todos olharem para ele e não enxergarem nenhum outro assunto que não seja fé. A mulher do fluxo de sangue nunca mais vi depois que recebeu. O homem, a mulher do poço, depois que recebe tudo isso, nunca mais soube nenhum assunto sobre ela. Mas Abraão, depois que manifestou fé, continuou edificando, continuou manifestando fé, continuou levantando a mão e exercendo fé, porque fé não é um assunto amuleto, fé é um estilo de vida. Eu gostaria que você olhasse nos olhos de alguém, por favor, e liberasse, diga: você precisa se relacionar com aquilo que você recebeu. Glória, até que isso se torne um estilo de vida, até que alguém perceba que no cumprimentar das mãos o Senhor manifesta aquilo que o Senhor recebeu, até que alguém perceba que num abraço que eu dou do pastor Isbar, ele externa aquilo que recebeu. Eu não sou referência quando eu uso alguma coisa ou algo que recebi, eu sou referência quando alguém enxerga sem que, aleluia, em mim o que eu recebi do céu. Você está ouvindo? Diga glória a Deus. Ele manifesta a fé. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que manifestar-se, que se relacionar é melhor do que manifestar. Porque existem muitas pessoas que querem se tornar um exemplo para nós nas redes sociais e não se relacionam com aquilo que recebeu. Até porque ninguém posta os estágios da sua vida. Não há quem viva postando ou publicando as fases ruins. Todo mundo posta coisas boas, e é por esse motivo que onde tenho passado e todas as oportunidades que tenho tido para falar alguma coisa, sempre que posso, sempre que há uma brecha, eu digo que a nossa maior referência é alguém que se relaciona profundamente com aquilo que recebeu. Pronto, Abraão é esta pessoa. Abraão é alguém que nos edifica por conta do seu estilo de vida, por conta daquilo que ele decidiu abraçar, por conta daquilo que ele decidiu se relacionar, muito mais do que exercer. Ele decidiu se relacionar. Mas ao olhar para o texto de Gênesis, capítulo de número 12, tudo se explica mesmo sem ter explicação. No capítulo de número 12, quem está conversando com ele é o próprio Eterno. E o Eterno está conversando com ele enquanto ele está dentro de um cenário que não combina com o que Deus está falando. No capítulo de número 12, Deus aparece para Abrão e não para Abraão. Deus aparece para Abrão para contar-lhe alguns assuntos que Deus havia de fazer mediante a uma decisão que ele tivesse que tomar. Em Gênesis 12, Abrão está em Ur dos Caldeus. Em Gênesis 12, ele está cercado por idolatria. Em Gênesis 12, ele está regado, extremamente regado de riquezas, porque Ur dos Caldeus é um lugar onde pessoas que têm um bom poder aquisitivo moram. E o contrário do que alguém acredita, que Abraão consegue ou conquista riqueza
riquezas após sair de Ur dos Caldeus. Não, em Ur dos Caldeus ele já conhece o que é ter uma vida próspera. Em Ur dos Caldeus ele já conhece a palavra riqueza. Em Ur dos Caldeus, ao olhar para a conta bancária, há recursos. Em Ur dos Caldeus, ao olhar para suas posses, há possibilidades. Em Ur dos Caldeus ele está no ambiente da idolatria, ele está no ambiente de seus pais, ele está no seu conforto familiar, ele está no seu ambiente de comodidade, ele está em Ur dos Caldeus e Deus aparece em Ur dos Caldeus. Ele está em Ur dos Caldeus com a convicção de plenitude, ele está em Ur dos Caldeus com a convicção e a certeza de que ele de fato já tem tudo que precisa. Ao olhar para a sua conta bancária, eu não tenho explicações acerca da sua network ou dos seus amigos, mas muito provavelmente os amigos dele combinam com a sua realidade. Porque alguém que tem muito dinheiro normalmente se relaciona com quem tem muito dinheiro também. Então em Ur dos Caldeus ele está se considerando ser um homem pleno, ele está se considerando ser um homem completo, ele está se considerando ser um homem repleto, ele está se considerando estar vivendo exatamente tudo que um homem precisa para viver ou para se satisfazer. Ele está dizendo: eu tenho. Se é uma esposa, eu tenho. Se é dinheiro, eu tenho. Se é amigos, eu tenho. Se precisar comercializar como o papai comercializou ídolos, eu posso comercializar. Ele está se programando para continuar reproduzindo a história de seu pai, porque foi assim que ele foi instruído. Ele está se programando para dar continuidade a um suposto legado. Ele está se programando para viver uma vida mantendo-se nesta geografia idólatra. Ele está se organizando e à vontade para viver uma vida nesta geografia, quando de repente Deus aparece. Quando Deus aparece para ele, Deus conta-lhe alguns assuntos que não combinam com o estilo de vida que ele planejou para ele mesmo. Quando Deus aparece para ele, Deus aparece para dizer: sai daqui que eu vou te tornar grande, sai da terra que eu vou te fazer próspero. Eu imagino Abraão olhando e dizendo: tem alguma coisa muito louca acontecendo, porque tudo que o homem precisa eu tenho. Não há motivos para crer numa suposta aparição, mas ele crê assim mesmo. Mas olha que engraçado, ele tem uma programação e o Eterno aparece. Ele tem algo planejado e o Eterno aparece. Ele já está se programando para reproduzir no ambiente de Ur dos Caldeus, mas o Eterno aparece. E quando o Eterno aparece, ele aparece como um contraponto. Ele aparece para falar com Abrão acerca de assuntos que Abrão desconhecia. Ele aparece para dizer para Abrão que existem assuntos escondidos que Abrão ainda não conhecia, que ele precisava sair da terra, sair da casa de seu pai, da sua parentela, para ver tudo o que Deus estava dizendo que faria. Olha que engraçado, ele está num ambiente de conforto e Deus está dizendo: sai daí. Ele está num ambiente de construção e Deus está dizendo: sai daí. Ele está num ambiente onde ele construiu o matrimônio e Deus está dizendo: sai daí. Ele está num ambiente onde ele tem muitas posses e não tem necessidade de absolutamente nada, e o Eterno está dizendo: sai daí. Ele está num ambiente onde ele se programou para crescer, desenvolver a sua vida e de repente morrer nesta geografia, e o Eterno está dizendo: sai daí. Ele está se organizando. Me parece a história é pouco parecida com a história de Jeremias, porque se programa para o sacerdócio e o Eterno aparece e diz: sai desse personagem. Sai desse personagem. Me parece que é a mesma aparição de Jeremias. Quando Jeremias está se programando para ser sacerdote, foi instruído para ser sacerdote, sentou na escola para aprender sobre sacerdócio, ele está crescendo e acreditando na possibilidade de desenvolver o que ele foi instruído na escola sacerdotal. E o Eterno diz: sai desse personagem. Sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Eu não sei se você já está crendo, eu estou no profético já. Sai daí, sai daí. Você se programou e o Eterno está dizendo: sai. Você se programou para morrer aí, o Eterno está dizendo: sai. Você se programou: vou fazer assim, vou crescer assim. As suas programações não alteram o que o Eterno está dizendo que vai fazer a teu respeito.
não é o que tu planejou, não é o que tu sonhou, não é o que está no teu Google, não é o que está na tua agenda. Aleluia! Assim diz Deus: antes que te formasse no ventre, eu te conhecia. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Agora eu vou te revelar o plano. E as nações eu te dei por profeta. É Deus dizendo: tua mãe nem sabia da tua gravidez, eu já tinha um plano. Tua mãe nem sabia que podia engravidar, eu já tinha um projeto contigo. Assim diz Deus para tua alma: rasga o que tu planejou, porque vem do alto uma nova rota para tua história. Olhe para alguém que sentou perto de você, por favor, e avisa para ele, diga: Deus reconhece as tuas programações, mas mandou te avisar que prefere as dele. Deus reconhece as tuas programações, mas mandou te dizer que tu não combina com nenhuma outra coisa que não seja fazendo o que Ele quer que tu faça. Deus reconhece o quanto que você estudou para ser tudo que você gostaria de ser, mas Deus está dizendo: você combina com o que eu estou planejando. Você combina com a minha visitação. Você combina com a minha conversa. Você combina com o diálogo que eu estabeleci contigo na terra. Estou sentindo graça. Eu vou fazer isso porque o Eterno está dando ordem. Coloque as mãos nos ombros de alguém e diga para ele: Deus reconhece teus sonhos, mas mandou te avisar que o que vai cumprir são os dele. Diga: Deus reconhece a tua intelectualidade, mas Ele mandou te avisar que as nações te conhecem do jeito que Ele te disse que você seria. Porque maior do que o meu sonho é a minha vocação. Porque maior do que os meus planejamentos é a visita dele. E enquanto eu estou pregando, o Espírito do Senhor está dizendo: avisa para este povo que haverá uma visitação para recalcular algumas rotas. Haverá uma visitação para recalcular algumas rotas. Haverá uma visitação para recalcular algumas programações. Você criou expectativas em cima daquilo que tu se programou, e o Eterno sabe. Ei, pastor Douglas, o senhor se programou para ficar lá no sul do nosso país, mas o Eterno está dizendo: eu tinha muita coisa para fazer aqui em Cubatão. Você se programou para ficar atrás do computador, e o Eterno está dizendo: eu tenho uma obra. Alguém se programou para morrer no lugar aonde nasceu, e o Eterno está dizendo: sai, que eu tenho uma obra. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Tem alguém aí? E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Sua família
prosperarei. Contar se pode as estrelas dos céus, assim será tua descendência. A ordem de Deus para alguém é essa: levanta, sai da tua tenda, busca os milagres que tem reservado para ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Você tem 1 minuto para desprogramar o que tu programou, para se envolver com aquilo que o Eterno está dizendo combina mais com você. Eu vou fazer o que Deus está mandando e termino. Dê um abraço em alguém, por favor, sentado mesmo, porque há um destravar do Eterno nesta reunião. Você vai gastar, nem gastar, você vai investir 1 minuto orando por quem sentou perto de você, porque Deus está destravando ministérios aqui agora. Deus está destravando ministérios aqui agora. Deus está tirando bloqueios e questionamentos de alguém que disse: não era isso que eu gostaria, não foi isso que eu planejei. O Eterno está dizendo: o que tu planejou não combina com a missão. O que tu planejou não combina com a missão. Mas enquanto este homem de Deus, esta mulher de Deus está orando por você, Deus está dizendo: eu estou te inserindo na missão, eu estou te encaixando na missão. Eu não vou te perder de vista. Tu tens uma missão. Eu não vou retirar uma palavra do que eu disse. Tu tens uma missão. Eu não vou arrancar nenhuma vírgula do que eu tenho. Tu tens uma missão. Clama, 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 porque há um desbloqueio por parte do Eterno para a vida de alguém agora. Ore em línguas estranhas com Ele. Ore em línguas estranhas com ela. ...50 segundos. Ore mais um pouco, porque alguém vai parar de guerrear com aquilo que Deus disse. Ore mais um pouco, porque alguém vai parar de espernear com aquilo que Deus disse. Ore mais um pouco, porque alguém não vai mais guerrear contra o que Deus disse. Ore mais um pouco, porque alguém vai se descobrir em Deus agora. Tem alguma coisa do céu caindo aqui. Assim diz Deus para a tua alma: eu não estou te dando alternativa. Eu estou dizendo que só vai cumprir se tu crer no que eu estou falando. Olhe para cá. Algum renovo do céu caindo aqui. Não me interessa o ventre, não me interessa a geografia, o território é de idolatria, mas por causa de um Abraão Deus desce. O cenário não combina, mas por causa de você Deus desce. A geografia que você está inserido
parece não combinar com o que Deus está dizendo, mas por causa de você, Deus desce. Por causa do que Deus tem contigo, Ele desce em territórios inabitáveis, por seres celestiais. Porque Deus não se relaciona com a idolatria para cumprir promessa, mas por causa de alguém, Deus entra na tenda da idolatria para dizer: tenho promessa. Por causa de alguém, pouco importa a origem que você nasceu, Deus está dizendo: por tua causa eu entro no meio da tua geografia. Por tua causa Deus desce. Estou ligado, tá? Eu estou entendendo o que Deus está dizendo. Por tua causa Deus vai lá. Por tua causa Deus está visitando ambientes que Ele nunca visitaria de forma voluntária se você não estivesse lá. Tem lugares que Deus nunca desceria, tem ambientes que Deus nunca entraria, tem lugares que Deus nunca acessaria, mas por causa de você, Deus vai. Tem bairros que Deus nunca visitaria, mas por causa de você, Deus vai. Tem quintal que Deus nunca entraria, mas por causa de você, Deus entra. Tem casas que Deus nunca visitaria, mas por causa de você, Deus entra. Por causa de você, Deus entra. Eu estou pregando assim, interagindo, para que você nunca se esqueça do que Deus está dizendo. Olhe nos olhos de alguém depois de ter abraçado e libere essa palavra. Diga: tem lugares que Deus nunca iria, mas porque tu está lá, Ele desce. Porque tu está lá, Ele entra. Porque tu está lá, eu vou ser mais profético. Porque tu está lá, Ele quebra. Porque tu está lá, Ele desfaz. Porque tu está lá, Ele anula. Porque tu está lá, Ele cancela. Porque tu está lá, Ele desfaz a obra. Porque tu está lá, Ele desfaz a trama. Porque tu está lá, Ele está dizendo: só por causa de você eu desço para cumprir. Deus desce, aparece. E olha que engraçado, até Deus aparecer não há sombra de que Deus apareceria. Até Deus descer não há sinais de que Deus desceria. Até Deus aparecer não há vestígios de que Deus pudesse aparecer. Não há vestígios que Deus pudesse se relacionar. Não há vestígios de que Deus pudesse descer nesta geografia. Mas olha que engraçado, Deus desce. Não há vestígio, não há sinais, mas tem um Abrão aí dentro, que na verdade não tem um Abrão aí dentro. Aí dentro tem um Abraão. Abrão é o nome que papai colocou no neném. Abrão é o que os homens estão acostumados a chamá-lo. Abrão é a identidade registrada no cartório. Mas quando Deus desce, Deus disse: aí dentro não tem um Abrão, não. Aí dentro tem um Abraão. Ele só se reporta a Abraão como Abrão para respeitar a identidade que foi construída por papai, por mamãe, e que foi reproduzida pelos amigos e pela network, e pela própria esposa de Abrão. Mas para contar o assunto acerca do amanhã, ele não conta assuntos referentes a Abrão, porque Deus não reconhece a natureza do Abrão. Deus reconhece a natureza do Abraão. Parece contraditório, mas combina. Porque Deus desce no território do Abrão para contar assuntos sobre Abraão. Por esse motivo que Abrão não cria resistência na sua saída. Quando Deus desce, ele diz: estou indo. Deus desce na tenda do Abrão com muito respeito. Deus desce na tenda do Abrão respeitando os protocolos que a terra tenha estabelecido. Mas na hora de conversar com ele diz: eu não te reconheço como Abrão.
Você se vê Abraão, papai te vê Abraão, mamãe te vê Abraão, seus amigos te veem Abraão. E eu estou te dizendo que nem te vejo Abraão e nem vejo Sarai como Sarai. Eu estou te contando a história do Abraão. No que eu planejei está Abraão. No que eu desenhei está Abraão. No que eu desenhei está Sara. No que eu desenhei, tu é pai. No que eu desenhei, tu vai ser mãe. No que eu desenhei, tu vai ter família. No que eu desenhei, no que eu desenhei, todas as famílias da terra serão remamachada, rabovina sébia, serão benditas através do que eu desenhei para você. No desenho de papai, tu era mais um comercializador. No desenho do eterno, tu és o pai da fé. No desenho de mamãe, a terra vai morrer te chamando de Abrão. No desenho do eterno, a terra vai ter que te respeitar como Abraão. Você não está entendendo, mas haverá um acréscimo de Deus na tua saída. O seu apego geográfico se subtrai diante do que o eterno já desenhou para a tua vida. Sai da tenda, porque na tenda ninguém reconhece o que está desenhado. Sai da tenda, porque na tenda ninguém considera o que já está escrito. Sai da tenda. E alguém pode estar considerando uma loucura você ter que tomar determinadas decisões e sair de determinados ambientes. Está dizendo, vai sair daqui, vai ficar no prejuízo, vai viver do quê? Vai comer o quê? Só duvida quem não tem acesso ao que já está desenhado. Só desacredita quem não tem acesso ao que Deus te contou. Mas deixa eu te contar um segredo. Para quem Deus aparece, não há prejuízo. Para quem Deus aparece, não há prejuízo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? No Val de Jaboque, alguém está dizendo, esse Jacó vai sair prejudicado. Quem viu Jacó saiu mancando do Val de Jaboque está dizendo, está no prejuízo. Mas Jacó está dizendo, para vocês é prejuízo, para mim é acréscimo. O que vocês veem como prejuízo, eu vejo como mudança de realidade. É Jacó dizendo, eu prefiro sair daqui mancando com o nome mudado do que ficar inteiro com a história repetida. Deus está dizendo, eu estou interrompendo a história que se repete para te dizer que tem algo novo escrito, desenhado e que combina certinho com você, diz o Senhor dos Exércitos. Eu termino a minha participação dizendo, assim diz Deus para a tua alma. Eu não vou te perder para a tenda. Eu não vou te perder para a tenda. Eu estou pregando, mas vai fazer 20 dias que o Eterno visitou a minha tenda e disse, me dá
o que te dói. Vai fazer 20 dias que eu vivi um conflito na minha alma, porque Deus me pediu algo e eu disse: como vou contar para minha mulher o que Deus me pediu? Só que o que eu não sabia é que o que Deus que o Deus que apareceu para mim também apareceu para ela. Quando eu comecei a contar, ela disse: para aí. E foi a mesma coisa que Deus me disse. Eu fiz um plano B para fugir. Eu fiz um plano paralelo por conta do sustento. Eu me programei para um plano B e o Eterno disse: me dá. Tu vai comer na minha mão. Me dá. Porque o que a tua casa precisa não vem do teu plano B. É como se Deus estivesse dizendo: rasga o que tu planejou e mergulha na missão, que eu vou te sustentar. Eu disse: Deus, a conta não está fechando. E o Eterno disse: o preço da fuga é mais caro. Eu termino dizendo: abrace alguém e diga: está na hora de rasgar o plano B. Que você não combina com mais nada que não seja fazendo o que Deus quer que você faça. Você combina com a missão. Em 20 dias eu vi Deus visitar a minha tenda como nunca visitou. Eu não sei se você está aí, mas enquanto que horas são? São exatamente 16h02. Pasme vocês. Eu não sei se vocês creem em profecia, mas Deus acabou de visitar a tua tenda. Feche os olhos. Os planos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem posso imaginar. Mas estou cansado, Pai. Preciso crer nas tuas promessas para continuar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Desanime, filha, eu vim te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Pai, a palavra é tua. Não, eu não me programei para falar algo. Foi o teu Espírito que fez e está fazendo. Completa a tua obra. Faz alguém entender que a pior alternativa é resistir à visitação. Que a pior alternativa é querer se manter ou se perpetuar na geografia que limita o que o Senhor falou com a gente. Oh, que os frutos desta palavra sejam visíveis, palpáveis, todos os dias. Todos os dias.
e que alguém nunca mais se planeje para viver em outro lugar que não seja no centro da tua vontade. Bom, eu sei que o Senhor visitou a nossa tenda essa tarde. Eu sei que o Senhor está nos visitando esta tarde. Há uma unção de renovo que cobriu essa casa. Alguém vai voltar a crer no que ouviu. Alguém vai crer integralmente na visitação do Eterno. Completa a tua obra. Esse é o nosso pedido.